Gente, quem aqui tem filhos? Tá. E quem aqui sentiu que alguma coisa mudou com a chegada dos filhos? Tá. Obrigada. Boa tarde. Eu sou a Camila. Também queria dar um olá para todo mundo que está online, né? Tem muita gente assistindo. Eu sou. Deixa eu ver. Pronto. Eu sou a Camila. Eu sou a mãe da Isabel e do João. Eles ressignificaram tudo por aqui. E eu não tenho como começar essa conversa sem eu contar a minha história pessoal. Ela está intimamente ligada a toda essa iniciativa do Filhos no Currículo e a tudo que eu quero conversar hoje aqui com vocês. Eu sou advogada, sou pedagoga, já trabalhei com crianças e famílias. Há alguns anos eu atuo no desenvolvimento humano, já estudei sobre parentalidade e disciplina positiva, e eu estou aqui para dividir um pouco dessa história e de como a gente pode, então, criar filhos com propósito, com consciência financeira, criar vínculos com eles. Eu, antes de ser mãe, era uma ótima mãe. Eu era perfeita. Eu me coloquei num lugar que hoje eu gostaria que todo mundo pudesse sair desse lugar. Esse lugar, para mim, virou uma bandeira que ninguém mais se coloque lá. Quando eu tinha 3 anos, eu perdi a minha mãe. E eu conto isso não no lugar de vítima, e não para a gente ter um momento de tristeza aqui, mas dizer que essa faz parte da minha história. É um capítulo importante que define quem eu sou. E nesse lugar, sem a minha mãe, eu criei uma imagem muito equivocada do que era ser mãe e de como eu gostaria de ser. As expectativas que eu coloquei na maternidade eram desleais comigo, eram bem desumanas. Eu me coloquei nesse lugar da perfeição, um lugar que é inatingível, um lugar que é inacessível, um lugar que eu nunca daria conta de estar e que só me fazia estar mais longe da vida real e de quem era minha filha e de quem eu era como mãe. A Bel foi a primeira que nasceu e ela virou tudo de cabeça para baixo. Do parto que eu não consegui, da amamentação que eu não consegui, dos desafios que foram aparecendo e que eu fui varrendo para debaixo do tapete naquele modo mais piloto automático possível, de falar, tá tudo bem, nada mudou por aqui. Eu virei mãe, mas nada aconteceu, não aconteceu nada, tá tudo bem. Voltei ao trabalho, era algo que eu gostava muito de fazer, voltei para a minha turma e como estava tudo bem, eu engravidei de novo. E aí, o que estava difícil de se sustentar ficou impossível para mim. Eu fiquei emocionalmente muito confusa, porque os desafios na relação com o filho, eles não estão no primeiro dia, nem logo depois que eles nascem, nem logo depois que a gente volta ao trabalho, mas eles estão permanentes. Eles são desafios porque a cada nova fase, a cada nova descoberta, a gente precisa se reinventar. A gente precisa olhar para várias questões em nós. Então, quando o João nasceu, os desafios ficaram ainda mais difíceis. A minha filha começou a me rejeitar. E ela começou a falar coisas assim: sai daqui, eu não quero você, vai embora. Da hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir, de manhã e de tarde, e eu ia levá-la para a escola, eu estava em casa. E isso era o nosso cenário. Eu entrei naquele modo da mãe que deseja que tudo passe. E a gente fica no mantra infinito, no looping do vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E a gente esquece de que passa mesmo. E a gente vai sentir saudade. E aí, nesse lugar que a Bel começou a me fazer esse chamado tão sofrido, que hoje eu conto para vocês num lugar de palestra, e não porque é fácil, mas porque eu sei tudo que eu passei por isso, mas porque ela me fez um convite. Um convite para eu olhar para tudo isso. Eu estava declarando que a minha relação com a minha filha de 2 anos era um fracasso. E que a gente nunca ia se dar bem. Porque eu era de leão e ela era de escorpião, nem sei o que isso significava, mas eu já estava dizendo que era por isso que a gente talvez nunca fosse se dar bem. Só que como eu sou muito inquieta, ainda bem, eu decidi me revirar e aceitar o convite que os nossos filhos nos fazem. Os nossos filhos são uma oportunidade diária para a gente crescer com eles. Eles são uma oportunidade que a gente tem
de todos os dias crescer um pouquinho mais. Eles nos convidam a sonhar, eles nos impulsionam a crescer. E desse olhar, eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto, e eu e a Mi, com dores semelhantes de conciliar carreira e filhos, percebemos que essa não era uma dor exclusiva nossa, mas era uma dor comum a muitas mulheres, os pais também, claro, mas as mulheres ainda são responsáveis e passam por esse dilema com mais intensidade. E a gente, então, criou a Filhos no Currículo. A Filhos no Currículo é a primeira consultoria focada no impacto da chegada dos filhos na carreira. A gente tem a ideia de que momentos como esse, de palestras, workshops, momentos em que a gente possa se escutar, de mais troca, e que a gente possa ter informações sobre a realidade de vocês, a gente acredita muito nisso, e momentos de cocriação para soluções mais eficientes para esses momentos e esses desafios. Nós temos como valores empatia, a ideia de mindset de crescimento e colaboração. A nossa visão é de que a gente possa conectar e dialogar facilitadores e empresa, colaboradores e empresa, para que todos possam crescer. Porque os nossos filhos impulsionam, eles trazem essa oportunidade. E, pensando em colaboração, no final, eu nem comecei ainda o conteúdo, no final vai ter surpresa, a gente vai ter sorteio de alguns parceiros, mas no seguinte sentido, em colaboração com vocês respondendo uma pesquisa para a gente, tá bom? Porque a gente quer continuar crescendo e para a gente é muito importante ter o feedback de vocês para tudo isso que a gente vai conversar hoje. Bom, a gente, nesse lugar de expectativa da maternidade, a gente esquece, a gente acha que a gente tem todas as respostas, até a gente cuspir tudo para o alto e cair bem no meio da nossa testa, porque quem aqui já falou que não faria alguma coisa diante de um desafio, que o seu filho jamais faria uma birra no supermercado, ou que você jamais daria um vídeo para ele assistir, ou enfim. Eu acho que tem inúmeras e que a gente continua todos os dias fazendo isso. A gente só tem como saber que pais e mães nós somos quando os desafios acontecem. E, normalmente, a gente tem algumas formas de reação. A gente pode ter o perfil de um pai com essas características desse objeto, e a gente pode, então, ser pais com perfil pedra, e aí eu me incluo nesse perfil, porque a minha filha, cada vez que ela falava comigo, eu falava, quem manda aqui sou eu, para de falar aqui assim comigo. E de cima do alto da minha autoridade e do meu autoritarismo, que são coisas muito diferentes, eu acabava fazendo coisas que eu não gostaria de ter feito. Eu dei tapa na minha filha, na mão dela, eu gritei, coloquei de castigo, coisas que eu cuspi para o alto e caiu bem no meio da minha testa. Só que em contrapartida aos pais pedras, ásperos, duros, rígidos, a gente tem um outro estilo que é mais parecido com isso aqui, ó. Cadê a câmera, gente? Eu nem tô... Desculpa. Com esse estilo, que é um pai geleca. O pai melado, melecado, sabe? Mole, que não tem muito contorno, que permite tudo, que acha que o filho é pequenininho, então tudo bem deixar tudo, porque uma hora ele vai crescer e a gente acaba permitindo. A questão é que nós somos os dois estilos de pais o tempo todo. Sem coerência, sem consistência, sem intenção, sem nenhum motivo, a gente passa a dar ordens na nossa casa, regras e atrás de regras e regras, e a gente fica de pedra geleca o dia inteiro, assim. Começa o dia assim, hoje eu acordei bem, então eu tô mole. Aí vai lá, devagarinho, filha, vamos escovar o dente. Aí começa. Faz uma palestra sobre o dente, explica da boca, do cárie, do bichinho. E aí começa a falar no diminutivo, porque a gente acha que diminutivo é respeitoso. Aí começa, meu amorzinho, a mamãe tá pedindo, por favorzinho. E começa toda aquela moleza, até que, qual é a resposta? Não. Óbvio que não. Mas vai responder não, vai continuar respondendo não. Não se convenceu com a sua palestra. E aí, a gente aceita o não como resposta? Não. Aí a gente parte para cima. Vai agora! E cata pelo cabelo, e leva para o banheiro, abre a boca,
e escova o dente com toda a força do mundo, porque vai escovar o dente. Não é? Eu acho que teve gente que se identificou. Pode ser para pôr na cadeirinha do carro, pode ser para colocar uniforme, enfim, crianças pequenas. E os mais velhos, penso que fica ainda mais complicado. Eu trago mais exemplos dos pequenos, porque é o que eu vivo diariamente. A gente também é muito louco, porque a gente faz umas perguntas que a resposta pode ser não. Então, por que você perguntou? Por que você perguntou, vamos escovar o dente? A criança fala, não. Ah, não. Não, não. Tem que ser sim. Então, se você não aceita o não, faça uma pergunta mais inteligente, né? Por exemplo, sei lá, é hora de escovar os dentes, você vai pulando ou correndo. Você vai saltando ou dando cambalhota, mas você vai, né? É inegociável escovar o dente. E o que acontece é que, sem consistência, a gente fica de um lado para o outro, pulando de pedra e geleca, e aí a gente começa o nosso dia cansado e termina o dia exausto. A gente não tem opção, porque a gente começa numa luta, termina numa luta ainda maior, e aí você começa, não é fase, vai passar. Só que eu vou te contar, todas as fases vão ser assim até, sei lá, os 30 anos. É difícil ouvir o Baby Shark, pensa o que vai ser daqui a pouco. Daí tá bom, então talvez o Baby Shark não seja tão mal. E a gente fica nesse lugar. Só que a gente precisa fazer uma escolha. E consciente. Foi isso que mudou para mim. Não os meus erros, porque eu continuo errando. Eu não quero ser perfeita, eu não tenho essa intenção. Eu me esforço todo dia para eu melhorar, mas eu não sou perfeita, eu não quero ser, e não quero que a minha filha seja também. Eu não espero isso dela. Só que o que eu quero é ter consciência de onde a gente está indo. E escolher um caminho para nós, claro que significa abrir mão de outros caminhos, mas significa saber para onde eu estou indo. É um caminho. Eu sou o guia. Eu sou o líder empático de uma relação de respeito com a minha filha. Foi assim que eu comecei a enxergar. Eu sei, pode confiar, minha filha, que eu sei por que eu estou criando essas regras, eu sei por que a gente está indo nesse caminho. E aí, com isso, a gente, no lugar, a gente se torna um adulto da relação. Eu sei que parece óbvio, mas o que acontece é que a gente espera que os nossos filhos se tornem adultos e compreendam, pela lógica, tudo que a gente quer que eles entendam. Só que a gente que vira criança. E aí começa uma grande disputa de poder. Vai, não vai? Vai. Ah, vai sim. Ah, então não falo com você. Eu também não. E a gente fica duas crianças discutindo. Tô de mal, eu também tô. Só que a gente tem que se assumir no lugar de adulto. E assumir o lugar de adulto parece óbvio quando nascem os filhos, mas não é. Ele é um pouco doído. A gente sofre para assumir esse lugar. A gente precisa se colocar num lugar em que a gente permita os nossos filhos serem crianças. Porque só quando a gente se tornar adulto é que eles vão poder exercer o papel de criança. E adultos conscientes e preparados para essa educação com os nossos filhos. Essa disputa de poder, quem que você acha que tem mais condição de se informar, de estudar, de ceder, de abrir mão das coisas do que o adulto? É o adulto ou é a criança? Somos nós. Então a gente precisa fazer esse movimento. E aí eu convido vocês a pensarem em que momento nós estamos hoje. Porque a gente tem mania de, quando a gente vive um problema com os nossos filhos, a gente coloca muitas coisas na nossa cabeça pensando, eu estou criando um monstro. Se ela me responde assim hoje, ela vai ser um monstro amanhã. O que está acontecendo aqui? Quando eu pergunto qual é o desafio de comportamento que você tem todos os dias com o seu filho e escreva esse desafio, você nem consegue colocar ele em palavras. Então, por exemplo, eu tenho um desafio, eu vivi agora, na semana passada, de aeroporto, eu moro em Brasília, estou aqui em São Paulo, me mudando para São Paulo de novo, a semana que vem. E no aeroporto, a minha filha fez aqueles escândalos, assim, se vocês me encontrarem, saibam que eu vivo todos esses escândalos. Não fiquem com dó. Mas ela fez um escândalo porque ela queria sorvete. Queria um sorvete. E eu falei que não. E eu segurei o não, óbvio.
Eu sabia por que não. Ela fez o maior escândalo do mundo e eu fiquei ali. Sempre tem aquela pessoa que vem querer te dar uma ajuda, mas fala, por que ela tá assim? Aí você fala, não fala, vai piorar. E a gente espera passar aquela birra, ou a gente tem que se posicionar com firmeza para falar com eles. Quais são... E quando eu te peço para falar dos desafios, birra, não me escuta, não me obedece, não põe uniforme, não quer escovar o dente, enfim. Problemas do dia a dia. Todo mundo aqui deve ter uma lista de desafios diários. E eu te convido agora a fechar os olhos e imaginar essa mesma criança, hoje, com 30 anos. E a minha pergunta é: que características e que habilidades de vida você gostaria que o seu filho tivesse? Quem é esse adulto? Que adulto é esse que você quer criar? O que você quer que ele tenha? Quando a gente faz essa projeção para o futuro, muitas listas são muito semelhantes em vários lugares. Tanto dos desafios, quanto a lista das características e habilidades. Muita gente vive coisas semelhantes nas fases de desenvolvimento do seu filho e deseja que os filhos sejam independentes, autônomos, sucedidos, bem-sucedidos, realizados, felizes, gentis, respeitosos. E eu te pergunto, o que precisa acontecer entre o presente e o futuro para que ele se torne essa pessoa? A gente precisa perceber que todos os pequenos momentos do dia, todos os desafios, todos os erros, são grandes oportunidades para a gente aprender, ensinar e se conectar com os nossos filhos. Todos os momentos. O erro nosso e deles é uma oportunidade de a gente mostrar que nós somos humanos, que a gente erra, que a gente pede desculpa. Desculpa. E aí, a gente começa a investir no que é de fato importante para nós na nossa relação. Que memórias? Eu não tenho memória hoje da minha mãe. Que eu comecei a me questionar sobre isso. O que é importante que aconteça todos os dias na minha casa e na minha vida com a minha filha? Que memórias? O que eu quero que ela lembre da infância? E quando a gente pergunta para as pessoas, quando elas são mais velhas, o que elas lembram da infância são dos pequenos momentos ordinários. A vida é feita de pequenos momentos. Não tem um momento uau. Não tem um momento que a fase passa. Não tem um momento extraordinário que vira alguma coisa que você fala, nossa, agora o meu filho virou um filho sensacional. A vida é feita de pequenos momentos e a gente faz escolhas todos os dias por eles. Então, a gente precisa pensar o que a gente fala para a gente e o que a gente fala para os nossos filhos. A gente é formado pelo nosso sistema de crença, e nós temos crenças sobre tudo, inclusive sobre relação com dinheiro, como a gente se relaciona com dinheiro, como a gente se relaciona com as pessoas, crenças sobre nós mesmos. São o conjunto das conclusões que a gente tem sobre o mundo, que vem através das nossas percepções, dos nossos sentimentos, do que a gente escuta, do que a gente ouve. E as principais crenças são formadas na infância. É mais ou menos até os 7 anos que as crenças são formadas. E aí eu pergunto para vocês, com relação ao dinheiro, quem aqui já ouviu frases como, apaga essa luz, eu não sou sócia da Light. Meu pai falava direto isso para mim. E quem já falou essa frase para o filho? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. E a gente começa a falar coisas como, dinheiro não traz felicidade. É mentira? Ou a gente fala isso e a gente escuta isso? Só que a gente está criando crenças em nós mesmos e nos nossos filhos, e a gente precisa saber como que a gente pode ajudar os nossos filhos a não criarem esse tipo de crença sobre o dinheiro. E sobre as coisas, sobre o mundo. Eu comecei a pensar como que eu transmitia isso. O que eu estava falando sobre todas as outras coisas? Como eu quero que meus filhos percebam o mundo? A gente tem muita responsabilidade. Só que aí vem aquela frase, tudo começa na gente.
O primeiro passo é que a gente precisa se olhar. Quando eu criei o Ser para Educar, ele tinha essa intenção. Eu queria só saber como educar minha filha. Eu só queria saber como fazia para passar aquela fase com ela. Porque o problema estava nela, tudo nela. Até que eu precisei me olhar no espelho e falar, começa por mim. Porque tudo começa como a gente também, na gente. E aí, como que a gente está se relacionando com o dinheiro? O que a gente está mostrando para os nossos filhos? Como a gente faz as nossas escolhas? Como a gente faz as nossas compras? O que a gente mostra? O que a gente fala? A gente briga com o nosso parceiro sobre esse assunto? A gente fala que está tudo caro, que não tem dinheiro, que está difícil? O que a gente está mostrando em casa? A gente se organiza, a gente se planeja. Isso tem muito a ver com como os nossos filhos percebem o dinheiro também. Os nossos filhos são como esponjas. Não necessariamente tudo que a gente fala é preciso falar. A gente fala, eu te amo e dá um tapa. O que a gente está mostrando? A esponja os nossos filhos têm o lado direito do cérebro mais desenvolvido. Isso significa que eles têm desordenado, eles captam todas as informações do ambiente, mas eles não ordenam, eles não organizam como nós. Nós somos os tradutores do mundo para eles, porque, a princípio, o nosso cérebro é mais maduro, mais desenvolvido do que eles. Então, quando os nossos filhos percebem o mundo, eles estão observando tudo, observando como a gente age, como a gente fala, como a gente anda, como a gente come. E isso é uma super responsabilidade, né, para nós. Mas também é uma enorme oportunidade da gente ensinar eles com os nossos exemplos. E a gente precisa ter em mente o que a gente quer nessa criação com os filhos. Eu convido vocês hoje a pensarem assim, o que eu quero deixar para o meu filho, que ele saia com aquilo e parar um pouco da mãe checklist, do pai checklist, que se preocupa com tantas coisas que nos afastam deles, e pensar mais no qual é a nossa intenção no nosso dia a dia. Então, pensando nesse tema, como que a gente pode aproveitar os momentos que a gente tem todos os dias para criar vínculo? Vínculo é a cola, a liga que a gente tem com os nossos filhos que vai nos unir para o futuro. É o que é mais importante que aconteça na nossa relação. É a conexão, é o verdadeiro interesse que você tem pelo seu filho. Eu me interesso por você. Eu amo você e me interesso por você. E como a gente pode fazer isso? Aproveitar para criar vínculo, memória e ainda criar filhos com consciência financeira e emocionalmente saudáveis. É possível a gente fazer isso de forma real, todos os dias. No erro, no acerto, não é fórmula mágica, mas é no esforço. E aí eu vou começar algumas dicas. Dica 1. Tanto faz a ordem. Gente, semanada. Semanada para os pequenos, porque eles precisam de um tempo mais curto do que o mês. É muito longo a quantidade de dias. A gente pode começar essa conversa a partir dos 3 anos de idade, que é quando as crianças já começam a observar números pelas ruas, começam a contar, começam a fazer contagem, começam a separar moeda. E a gente pode começar a conversar com eles sobre dinheiro desde os 3 anos de idade. Como que a gente pode fazer? A quantia tem que ser fixa e não é para a gente atrelar a uma recompensa de comportamento. Ah, você fez tudo, ganhou estrelinha, no final do mês, semana, a mamãe te dá dinheiro. Não. A prática da semanada, ela tem a finalidade de colocar os nossos filhos em contato com o dinheiro. Não é em forma de recompensa por comportamento. É assim, eles precisam praticar, eles precisam ter acesso, eles precisam olhar para o dinheiro. Como a gente pode fazer? Tem até a imagem dos 3 porquinhos, mas a ideia é que a gente separe isso em potes transparentes. É muito legal, você pode pegar, customizar o seu pote, e a ideia é que quando você dê essa quantia, por exemplo, 3 anos, eu vou dar R$10 por semana. Enfim, acabei de definir um valor aqui. R$10 por semana, eu vou colocar 10 moedas de R$1, porque para eles é mais fácil pegar a moeda de R$1. Não vai dar uma nota de R$10 que eles vão rasgar para pôr em cada pote, ela não vai entender como funciona isso. Então, 10 moedas de R$1.
e começar a definir quais as regras da utilização desse dinheiro. Então, olha só, para um pote, a gente vai colocar R$2 que vão funcionar para doação ou para presentes. A gente vai definir para que serve esse dinheiro. R$3 a gente vai colocar para o nosso planejamento de vida, para uma meta mais longa, para alguma coisa que você queira comprar. E os R$5, por exemplo, é para você usar nos gastos diários ou comprar um picolé, porque hoje em dia com R$5 acho que você compra um picolé. Mas é um picolé por semana, tá legal, se ela perceber que é isso que ela consegue comprar, e aí se ela quiser comprar um carrinho, ela vai ter que juntar um pouquinho mais. E a gente vai conversando com eles sobre isso. À medida que a criança vai se desenvolvendo, as fases vão passando, você pode transformar isso em envelopes, depois você pode começar a levar ao banco, com 12 anos, 13, você pode trazer o extrato do banco e começar a conversar com eles sobre esses números. Aonde a gente guarda, o que a gente faz? Você pode começar a trazer mais complexidade para a história. Por exemplo, eu te dou um empréstimo, você quer muito isso, eu te empresto, depois você me paga com juros, ou eu sou o banco e te dou um empréstimo. E você pode trazer essa conversa como forma de se conectar com o seu filho. Não é para ser uma aula de educação financeira lá, propriamente dita, mas é para você usar isso como uma ferramenta de conexão. Eles adoram falar sobre isso. Confiem nas crianças, porque eles adoram falar sobre esse assunto. E a gente é uma ótima oportunidade da gente aprender também, né? Porque eu, por exemplo, preciso aprender muito sobre isso. Eu tenho certeza que a minha filha vai trazer mais informações para mim. Outra iniciativa que é muito legal é que aconteçam na nossa casa as reuniões familiares. As reuniões familiares são um momento que não precisa ser no jantar, pode ser em outro ambiente da casa, mas que a gente vá conversar com os nossos filhos sobre a semana. Então, a gente faz um momento de reconhecimento, o que foi legal na semana, um check-in com eles, o que foi legal, o que não foi legal. Todo mundo tem oportunidade de falar, o bastão da fala, e a gente pode transferir para que eles falem sobre a semana deles. Depois, a gente pode trazer um problema para a nossa mesa, uma questão da família. Então, mas olha, confia no processo, porque se você fizer isso com consistência, e aí você trazer uma meta no final da reunião, e ter uma reunião agendada na outra semana, eles vão criando o hábito. Porque também a gente que acaba perdendo a consistência. Então a gente abre mão, aí faz uma vez, não faz nunca mais, então eles também não percebem o valor disso. Mas nessas reuniões, é uma oportunidade de você trazer as contas de casa, internet, luz, como que funciona, falar dos gastos, colocar alguma coisa, eles anotam, eles fazem, por exemplo, a ata da reunião. Eles adoram fazer a ata de reunião. Eu já estive em sala de aula de pequenos até 10 anos e eles amam fazer a ata de reunião quando eles aprendem a ler e escrever. Eles querem ser os escribas. Eu escrevo e eles querem tomar nota de tudo e criar a meta. E a gente que acaba não dando essa oportunidade para eles. Uma outra sugestão é sonhem juntos. Planejem as férias juntos. Pensem nos sonhos da família. Se comprometam juntos em alguma meta familiar. Eu vou contribuir para isso. Você vai contribuir para isso. Você pode trazer. Então, o seu filho pequenininho de 3 anos, ele tem R$1 para dar. E aí vai ser proporcional ao que cada um tem de semanada e mesada. Mas tracem metas mais longas e planos de vocês. Aproveitem para sonhar em datas comemorativas, em momentos que vocês vão viajar, em férias. Façam isso juntos. As atividades de rotina são muito legais de convidar os nossos filhos a participarem. Eles amam ser os ajudantes, os colaboradores. Todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. São necessidades básicas de todos os seres humanos. E as crianças também. E as crianças se sentem partes quando a gente envolve eles nas demandas do dia a dia. É passar pano, é arrumar a cama, é fazer a comida. E a comida, por exemplo, é um ótimo exemplo de como a gente pode trazer a questão financeira para dentro de casa. A gente pode planejar um jantar, organizar um menu,
Então, essa noite vai ter tal comida. E aí a gente vai fazer o menu, quem gosta do quê? Vamos fazer, então, a lista de compras. O que precisa ter para a gente fazer essa sopa? Ah, precisa ter batata, precisa ter tomate, precisa ter cenoura, precisa ter chuchu. Então, vamos fazer a lista. E aí a gente pode ir ao supermercado. Vai ao supermercado. Você pode pesquisar preço. Pode ir em 2 supermercados. Pode pesquisar na internet, comprar pelo Rappi, comprar por qualquer outro lugar, olhar preço, ver o dinheiro na prática. Façam as contas. Esse jantar saiu tanto. Olha que legal que foi. Cozinhem juntos, porque é um vínculo, é um jeito de você estar na prática se conectando e trazendo esse momento para junto de vocês. Se você já gosta de cozinhar ou gosta de fazer outra coisa, para um hábito mesmo, que você possa envolver a fala do dinheiro. E aí, você pode, inclusive, mostrar para ele como também é caro sair para comer fora. Na comparação, o arroz e o feijão que a gente fez em casa saiu X, e a gente comer isso num restaurante saiu Y. Porque muitas crianças estão muito acostumadas a comer muito na rua. Né? Assim, eu quero um pão de queijo, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente tem que falar, não dá, não tem como, não temos esse dinheiro. Você lembra que a gente fez aquela vez o almoço? Você lembra quanto que a gente conseguiu economizar? Você não acha melhor a gente economizar para continuar a nossa meta do nosso sonho? E aí você faz perguntas sempre para o seu filho, instruindo ele a fazer escolhas conscientes. A gente pode também não atrelar diversão ao dinheiro. A gente não precisa fazer com que eles pensem que divertir é só ir ao shopping, comprar alguma coisa, ou que precisa gastar dinheiro para se divertir. Essa não é uma verdade. A gente pode se divertir, deve se divertir nos pequenos momentos, tanto em casa, fazendo cabana, diversão, se conectando, escutando eles, fazendo ataque de cócegas, brincando, como usar a cidade para conhecer o espaço da cidade, espaços públicos gratuitos. Existem muitos programas em São Paulo, com uma variedade enorme de parque, praça, uma variedade enorme de lugares, eventos, que a gente pode sempre falar para eles e mostrar que aquele foi gratuito. Porque não é necessário que a gente faça essa associação de diversão e dinheiro. E está no nosso papel mostrar isso para eles. Outra coisa, separa o dinheiro vivo para fazer algumas compras no seu dia a dia. Por exemplo, ir na padaria ou comprar alguma coisa no final de semana, porque os nossos filhos, que são os nativos digitais, eles já vivem nesse mundo de tecnologia e eles não estão mais vendo dinheiro na nossa mão. A gente só paga com cartão, paga com relógio, paga com celular e a gente não paga com dinheiro vivo. Eles não veem o dinheiro circulando na nossa mão. Eles não percebem que sai alguma coisa da gente, porque o pedaço de plástico vai e volta inteiro. Né? Até a gente, quando usa, eu mesma me lembro dessa sensação. Nossa, tipo, não está acontecendo nada na minha conta. Quando eu viajei pequena, sabe assim, adolescente, passando cartão, falei, nossa, é o máximo assinar só. Né? Parece que você não gastou nada. E os nossos filhos estão observando isso o tempo inteiro. Ninguém mais tem dinheiro. Entra no Uber, sai do Uber, não paga. Nem paga. É mágica. Né? A compra chega em casa, a comida chega, ninguém passa dinheiro. Chegou o iFood, ninguém encostou no real. Então, as crianças não estão mais vendo o dinheiro circular. E a gente tem a tarefa de mostrar isso para eles. Em alguns momentos pequenos, a gente separar uma moedinha para eles verem que, saiu 10, voltou 8. Saiu 20, para eles perceberem essa volta. Incentive também ele a perceber de atividades que gerem remuneração. Atividades extras. Eu comecei falando que a semanada é uma quantia fixa e que não muda independente do comportamento. Essa também não está atrelada a comportamento, está atrelada com iniciativa. Então, ele pode fazer um bolo e vender para a família porque ele está afim de comprar um carrinho mais rápido do que o dinheiro que ele tem. Ele quer fazer um show porque ele é legal, o que ele sabe fazer bem. Você pode incentivar o seu filho. O que você é bom e o que você gosta de fazer. O que você é bom e gosta de fazer que você acha que as outras pessoas vão gostar? É uma forma dele perceber que o dinheiro é uma troca por bens e serviços. Então, ele pode também fazer a barraquinha dele de
de brinquedos usados, de troca de livros, para ele perceber que vender produtos e também fazer uma atividade pode gerar uma remuneração. Essa é uma forma dele fazer um dinheirinho extra e que a gente está incentivando ele a perceber o valor do dinheiro. E antes de começar a praticar tudo isso, a gente precisa saber que qualquer coisa que a gente vai implementar, que o que você falou, precisa falar todo dia. A gente precisa ter paciência. Ninguém aqui aprende uma coisa porque ouviu uma vez. Ninguém aqui aprendeu uma coisa porque ouviu uma vez. Os nossos filhos precisam treinar. A gente precisa aproveitar essas práticas para conhecer os nossos filhos. A gente precisa aproveitar essa prática para aceitar os nossos filhos. E isso é muito difícil, porque a gente tem expectativas de quem nós seríamos como mães e pais, e a gente também tem expectativa de como os nossos filhos seriam. Os filhos que a gente tem não são os filhos que a gente esperava no sentido de expectativas. E aí, essa é uma ótima oportunidade para você se apresentar para ele e conhecer o seu filho. Falar de você, a gente esquece de mostrar para os nossos filhos quem nós somos. E se apresentar é contar do seu dia, contar do seu trabalho, falar do valor do seu trabalho para você, falar o que você faz. Eles acham que a gente vem para o mundo do trabalho e não tem concretude, eles não sabem o que a gente faz aqui. E a gente pode falar de nós, falar do nosso trabalho, falar da nossa vida, das nossas, o que a gente ficou feliz hoje, o que a gente não gostou. Porque a gente espera que os nossos filhos contem do dia deles, mas a gente não conta do nosso. E conexão são duas pessoas interessadas umas nas outras. Assim como a gente faz com uma amiga, que a gente escuta, com um parceiro, com um colaborador que a gente olha no olho e está interessado, fazendo perguntas interessadas. Então, aqui é uma oportunidade de você aceitar o seu filho e aceitar as escolhas que ele vai fazer. Quando a gente der a semanada, pode ser que eles queiram gastar tudo. E você achar aquilo um absurdo. E você vai ter que aceitar. Porque o dinheiro é dele. E aceitar as escolhas que ele fizer. Porque a gente pode exercitar com perguntas para que ele faça escolhas conscientes. Você tem certeza que você precisa disso? E se você não tivesse isso, você acha que o que ia te faltar? Vamos fazer uma lista do que é bom comprando esse negócio e o que não é bom comprando esse negócio? O que você ganha se você comprar? O que você perde se você comprar? Qual que vai ser a sensação? Trazer consciência, porque a compra tem que ser racional e não emocional. Mas ainda que ele queira, a gente vai ter que respeitar, acolher a compra e aceitar os nossos filhos. A gente pode ajudar eles a fazerem escolhas conscientes. Através dessas perguntas, foi o que eu falei. E, ao mesmo tempo, definir o que é inegociável. Como adulto da relação, você sempre vai ter o direito ao veto. Por exemplo, se na sua casa você não quer videogame, eu estou falando de crianças mais velhas, que a semanada proporciona lá 50 shows por mês, fez 90 bolos, vendeu tudo, ganhou uma grana e está pronto para comprar um celular. E aquilo é inegociável para você. Meu filho de 10 anos não vai ter celular. Estou dando um exemplo. E você tem o direito ao veto. Claro, as escolhas não podem desrespeitar ou infringir as regras da casa. Mas as escolhas precisam ser feitas e aceitas pelos nossos filhos. E aí, esse tipo de pergunta, de pesquisa, e por que serve, qual que é a idade para ter um celular, por que você quer isso, por que realmente que você quer isso? Você tem certeza, é isso que você quer? E ao aproveitar para ter boas conversas de conexão com seu filho. E conversas com significado. E quando os nossos filhos, então, erram? E também não aceitam ou não? Quando eles erram, é aí que a gente tem que estar do lado deles. E aí fazendo boas perguntas para o erro também. Filho, o que você podia ter feito de diferente? Da próxima vez, você ficou triste. E da próxima vez, como que você vai agir? Quando isso acontecer de novo, o que você pretende fazer? E a gente vai criando com eles um senso de
treinar mesmo, de errar, porque ainda bem que ele erre pequeno, porque essa é a nossa função, de colocar em prática e trazer essa consciência para ele. E é hora de experimentar, de errar. A gente pode validar, reconhecer e acolher a frustração de forma firme e gentil com os nossos filhos. Se chegar a hora do não, ele não tem dinheiro para comprar o carrinho, gastou tudo no primeiro dia da semanada. E acabou. Acabou. Você não está disposta a emprestar, não é para ceder, porque a gente vai precisar nesse caminho ser consistente, a gente vai precisar ter seriedade nas nossas escolhas também como adultos, e a gente vai entender o que está acontecendo. Eu entendo que você queira mais um carrinho, eu entendo que você queira mais um picolé, e eu vou te ajudar a se acalmar, porque não tem. É um abraço, é sair da loja, é olhar para o lado, é acalmar, é trazer a razão. Os nossos filhos costumam usar, as birras são usadas, o cérebro que primitivo, os nossos filhos não estão usando a razão naquele momento. E a gente pode dar a mão para eles, dar um abraço e aguentar, gente. É muito difícil falar não para os nossos filhos. É muito difícil quando a gente escolhe esse lugar e o que a gente quer. Só que a gente precisa saber que a gente está fazendo isso com consciência. Porque os nossos filhos são a nossa dose diária de coragem. Os nossos filhos, eles nos impulsionam a crescer, a sonhar, e eles nos incentivam. Hoje, quando eu estou aqui falando para vocês, eu jamais podia imaginar que eu estaria fazendo isso. A coragem que eu tenho de estar aqui para falar sobre esse assunto, os meus filhos me trouxeram. E todos os dias eu aprendo com eles. Todos os dias eu aprendo, eu tenho uma oportunidade de aprender alguma coisa nova com eles. E esse é o convite que a gente faz, para que eles coloquem o currículo como uma nova habilidade, como uma formação, como estamos em formação, porque a gente está em construção, todos os dias. No dia que a Bel nasceu, eu tinha um dia como mãe. Hoje eu tenho 3 anos e 5 meses como mãe. Eu estou em formação constante. Então, eu peço que todo mundo coloque filho no currículo. E eu agradeço muito a presença de todos vocês.